Bem-vindos à nossa aula de número 191, iniciando o capítulo 21. Olha, nós já transitamos por muitos pontos importantes do Ação Humana. Já vimos o capítulo 17 da troca indireta. Então, nós já sabemos tudo sobre as moedas, né, sobre o cálculo monetário, a importância dele. Tratamos dos juros, tratamos dos ciclos econômicos no último capítulo, capítulo 20. Tratamos do papel mais importante da economia é nós tratarmos do assunto preços, formação de preços, que as outras escolas vivem num cálculo diferencial e integral, só que dentro de uma economia uniformemente circular, ou seja, não serve para nada. E, e nós, na economia austríaca, né, na moderna economia subjetivista, nós vamos sempre além, né? O trabalho do Mises é justamente tratar dos vários assuntos dentro desse tratado, passando por várias esferas, várias óticas dos problemas sociais, né, ou das relações sociais, para não chamar de problemas, né, para dar um ensejo diferente, mas das relações, da cooperação social. E, obviamente, que sob a ótica das construções, fazendo valer as teses praxeológicas dentro das construções imaginárias e fora delas, e subsidiando todas as nossos teoremas. Capítulo 21. Capítulo 21 trata de trabalho e salários. Ou seja, nós vamos entrar neste capítulo de forma a entender a visão austríaca deste que é, até hoje, pelo menos, enquanto não houver os humanoides, os robôs humanoides que possam se reproduzir, remontar e tudo mais, mas este que é o fator de produção mais escasso que existe, não é? E aquele que se adequa, o menos específico dos fatores de produção. Vamos lá, e tem um trabalho introvertido e trabalho extrovertido. Como estamos fazendo? Nós estamos sempre, sempre, sempre ah, compartilhando do PDF, para que vocês possam acompanhando, lendo, né, todos nós juntos, e através do YouTube, possam, não precisa estar com o livro, pode estar com o livro aberto para tomarem as notas, né? Mas vocês conseguem estar aqui olhando onde nós estamos grifando, onde nós recomendamos grifar. Então, bem-vindos ao Trabalho de Sará. Estamos na página 671, onde começa o capítulo 21, ou seja, já andamos 67% do livro. Impressionante o trabalho de vocês. Trabalho introvertido e trabalho extrovertido. Um homem pode superar a desutilidade do trabalho por várias razões. Um homem pode superar a desutilidade do trabalho. Quando eu explico isso para as pessoas se ofendem. Mas como que o trabalho, desutilidade, que termo horroroso, que a renúncia ao prazer do ócio para se fazer alguma coisa, né? Por várias razões. Primeira razão, pode trabalhar com o objetivo de fortalecer e agilizar sua mente e seu corpo. Neste caso, a desutilidade do trabalho não é o preço a ser pago para a consecução desses objetivos. O contentamento que busca só pode ser alcançado pela superação da desutilidade do trabalho, pelo esforço despendido. Os exemplos mais evidentes são o esporte em si, praticado sem qualquer desejo de recompensa ou de sucesso social, e a busca da verdade, do conhecimento em si mesmo, e não como meio de aumentar a própria eficiência e habilidade na execução de outras tarefas, visando a outros fins. O saber não visa algo que esteja além do próprio saber. O que satisfaz o pensador é o pensar em si mesmo, e não a obtenção do conhecimento perfeito, meta inacessível ao homem. Bom, com relação a esse primeiro item, né, do porquê que a gente supera
perdão, supera, renuncia ao prazer do ócio, tem a ver, obviamente, com o que ele está mostrando aqui. Ó. Por que a gente acorda cedo e vai para a academia? Por que o Rodrigo faz academia das 6h40 até as, sei lá, 9 horas da manhã? Poderíamos dizer que realmente não se trata de um trabalho no sentido de um preço a ser pago para a consecução desses objetivos, né? Pode-se pensar que também seja o contentamento, que só pode ser alcançado pela superação de ir lá e fazer. No entanto, pessoal, eu nunca pensei na academia, tanto que eu detesto cara marombado, sim, eu detesto ficar marombado, né? Eu detesto cara marombado. A impressão de que o cara não marombado eu gosto. Não, não é isso. Eu quero dizer é o seguinte: eu não gostaria de ficar todo marombado, por quê? Porque eu acho que isso atrapalha na visão de um cartão de visitas empresarial, executivo. Então, dado que eu penso que a conformação pessoal ela é um cartão de visitas, falando para o Rodrigo, eu não pensaria ah, pura e simplesmente que eu não faço isso com segundas intenções. Assim como também eu não pratico a busca pelo conhecimento em si mesmo. Quando eu começo a estudar um assunto, e eu, por ser muito pragmático, eu sempre estou pensando que isso pode me ajudar. Seja numa conversa sem desinteressada, numa relação de network. Eu não sei se isso foi por conta da minha mãe. Minha mãe sempre dizia assim, que o esporte que todo mundo tinha que praticar é o tênis, porque o tênis, você só precisa de mais um para jogar. Você vai no motel, leva sua raquete, você vai encontrar um outro cara que gosta de tênis, e normalmente são grandes empresários. Então você entra num círculo de pessoas que abrem portas. Então, para mim, o esporte nunca foi de forma desinteressada, né? Bom, vamos lá. Segunda razão. Pode submeter-se à desutilidade do trabalho para servir a Deus. Sacrifica o ócio para agradar a Deus e para ser recompensado no outro mundo, com a glória eterna e na peregrinação terrestre, com a satisfação insuperável proporcionada pela certeza de ter cumprido com todos os deveres religiosos. Ora, não é fácil. Tem gente que ama ir à igreja, né? Para mim não é algo. Você fala assim, Rodrigo, você ficaria contente se você tivesse que ir à igreja todos os dias e passar 4 horas por dia na igreja? Não, eu vou ser bem sincero. Se eu falasse de forma diferente, eu estaria sendo hipócrita. Não. Sinto falta de ir aos domingos quando acontece alguma coisa e eu falto. Eu gosto de ir à igreja aos domingos. É como se fosse um ritual semanal meu que me traz satisfação, me traz prazer. Mas mais do que isso, não. Mas eu conheço pessoas, principalmente pessoas que saíram das drogas e mergulham no mundo da igreja, que para elas é a troca de um vício por outro. Isso faz bem, porque ninguém vai negar que a pessoa que troca o mundo das drogas pelo mundo da igreja e do papel social e do mergulhar e ajudar os outros, o próximo e tudo mais, tem as suas vantagens. Mas ainda assim, é por ser, na minha concepção, utilizar como uma desutilidade do trabalho com fins específicos. E eu acho que o Murphy, lá no estudo do livro, vai tratar do assunto. Vamos ver como é que o Murphy vai tratar nas notas técnicas, né? No caso de se estar servindo a Deus com objetivos terrenos, o pão de cada dia, o sucesso nos negócios, sua conduta não difere substancialmente de outras tentativas para obter vantagens mundanas através do trabalho. Se a teoria que orienta sua conduta é ou não correta e se suas expectativas se materializarão ou não, são fatos irrelevantes para a qualificação cataláctica do seu modo de agir. Que é o que eu estou explicando. Ó. A mesma coisa que eu expliquei dos exercícios, mas só vamos ler a nota de rodapé e eu já explico. Parece ser desnecessário comentar que comparar a sede por conhecimento e o comportamento de uma vida piedosa com o esporte e os jogos não implica nenhuma conotação
pejorativa para qualquer dos dois. Exatamente. Para mim, não tem nenhum dos três assuntos, mesmo que não com a intenção efetiva de agradar somente a Deus, no caso aqui do item 2. Por que eu estou dizendo não agradar somente a Deus? Muita gente se mergulha no mundo para servir a Deus com um intuito único e simples. Isso te traz um conforto porque você vai ganhar algo no final. Isto é uma troca. Infelizmente, é uma troca, né? Imagina que se você entrasse no jogo e dissesse, olha, você vai fazer tudo isso, mas a sua alma está condenada. Você não vai ganhar nada. Um desinteresse total seria algo nesse sentido. Pois bem, tanto no esporte ou num jogo de baralho de pôquer, quanto no conhecimento, como no servir a Deus, todos eles estão tirando uma desutilidade no fim último da análise, né? Que eu chamo de fim último, o propósito de vida. Mas não somente a isso. Eu conheço, óbvio que a pessoa nunca, jamais vai assumir isso, mas eu conheço muita gente que se relaciona religiosamente porque é uma oportunidade de se fazer bom network. Gente da igreja católica, gente da igreja protestante, tem bons contatos. E, além de tudo, você ser um bom servidor de Deus é um bom cartão de visitas. Você é um homem que relativamente é ético, preza pela moral, pelos bons relacionamentos comerciais, né? Não vai dar o cambiocó. Então, no fim do dia, tudo tem muitas nuances para serem analisadas. Terceiro propósito, terceira razão, né, que um homem supera a desutilidade do trabalho, ou seja, supera a vontade de ficar com o pecado capital da preguiça. Pode fatigar-se para evitar um inconveniente pior. Submete-se à desutilidade do trabalho para esquecer, para escapar de pensamentos depressivos, para não se aborrecer. O trabalho, nesse caso, é como se fosse um jogo refinado. Esse jogo refinado não deve ser confundido com os simples jogos infantis. São meramente geradores de prazer, não obstante serem as crianças suficientemente sofisticadas para também se deliciar com jogos refinados. O que Mises está colocando aqui é que a terceira razão, muitas vezes, é aquela pessoa que resolve trabalhar. Tem uma amiga da Fernanda no trabalho, cujo marido deixou uma certa quantidade de dinheiro bom em imóveis para alugar. Ela tem a aposentadoria dela, tem a aposentadoria dele. Então, ela tem uma vida muito boa. Poderia passar a vida viajando, mas ela trabalha. Ela vai trabalhar. Óbvio que ela vai trabalhar e esse dinheiro ela ganha e coloca no seu saldo. Óbvio que ela tem filhos. Então, eu não sou muito levado a crer que seja a única razão pela qual ela sai, essa razão 3. Seria se ela pagasse para isso, pelo menos no meu jeito de ver as coisas. Eu estou tratando aqui com o que o Mises está colocando de forma muito simples e abstrata. Porque, no fim do dia, ela pega esse dinheiro e guarda o outro tanto para transmitir para os filhos. Como eu já expliquei, na minha concepção metafísica da vida, um homem ele tem medo de não ter uma morte digna. Todos nós sabemos que vamos morrer. A vontade nossa é que a nossa passagem, o nosso desligar-se desse mundo acontecesse dormindo, sem dor, né? Mais velho possível, mas não precisando da ajuda de ninguém para não dar trabalho e sofrimento para ninguém que nos causasse um pesar. Mas a gente sabe que pode acontecer de nós sermos um pesar na vida dos outros. Mas, se nós prosperarmos financeiramente e deixarmos uma riqueza para os nossos filhos, eles poderão usar parte dessa riqueza para cuidar da gente até a nossa morte. E ainda
não deixar que ninguém nos passe para trás nesse período de debilidade natural. Porque nós fomos o quê? Ruins com ele? Não, porque nós somos bons pais. É por isso que ser bom e prosperar são questões necessárias para uma morte digna do homem. Pois bem, quarta razão. Pode trabalhar porque prefere o produto que é capaz de obter com o seu esforço, a desutilidade do trabalho e aos prazeres do ócio. Então, esta é a razão efetivamente econômica da coisa, direta. Ou seja, pode trabalhar porque prefere o produto que é capaz de obter com o seu esforço em relação à desutilidade do trabalho, os prazeres do ócio, porque ele vai juntar grana e vai ter outra coisa que ele quer. Correto? Pois bem, um, 2 e 3, na minha concepção, são subitens do item 4. É óbvio que você não está sendo remunerado com algo, dinheiro ou alguma coisa. Mas se você pensar que você paga para ir numa faculdade e sai só com o que você tem na cabeça, né? Efetivamente falando, horas, é um investimento, é um fator de produção, o teu diploma, né? Agora, assim também é o item 2 da fé, assim também é o item um e assim também é o item 3. O trabalho referido nos itens um, 2 e 3 é feito porque o que satisfaz ao indivíduo é a própria desutilidade do trabalho, não o seu produto. Pois bem, preciso aqui colocar e reforçar mais uma vez. Horas. Eu duvido que um contratante de uma empresa, na hora de contratar um executivo, ele não olha se o cara tem um porte atlético, mas não bombado, se ele fala bem, se ele se comporta bem, se ele tem todo um arcabouço de conhecimento de todos os assuntos. Horas, esse é o produto de você ler não somente coisas específicas, ou seja, o conhecimento pelo conhecimento. O produto é que você vai ter um arcabouço de assuntos de conhecimento muito vasto, que é um produto. A mesma coisa se você sabe jogar um golfe, um esporte da elite, um tênis, não é? Se você tem um corpo bem. Ou você vai querer contratar um cara que pode infartar como seu CEO, um gordo, balofo, né? Que não consegue correr. Cara, não funciona. Ninguém em sã consciência faz isso. Pode procurar os CEOs da Meta, qualquer CEO de grande negócio, são pessoas que estão com a saúde em dia, que praticam só 1, 2 horas de academia a dia, que têm compromissos sociais religiosos. Por quê? Horas, você vai querer que seu CEO apareça na Veja, não tem ninguém mais vai para a revista, mas aparecer nas redes sociais, tomando todas, né, tirando uma carreira de cocaína ou prestando serviços à comunidade? Ah, gente, né? Horas. E é óbvio que aquele cara que diz, porra, trabalhar é uma droga, é por trocar minha desutilidade. Não. Aquele cara que diz, não, né? Faz bem para mim vir trabalhar. É algo que me traz um prazer, né? Além do prazer que me traz, obviamente, os resultados financeiros. E aí? Não parece muito óbvio que o trabalho referido nos itens um, 2 e 3 é feito porque o que satisfaz ao indivíduo é somente a própria desutilidade do trabalho e não seu produto? Ou as duas coisas? Bem, o indivíduo se esforça e se atormenta não para atingir um objetivo ao final de sua marcha, mas pelo próprio prazer de marchar. Pois bem, pessoal, volto a dizer. E aqui tem alguma coisa sobre o mundo socialista no meu jeito de pensar. Você prefere ser o CEO da empresa ou o cara que vai lá e fica o dia inteiro sentando bloco, naquele sol de rachar, a 40 metros de altura? Né? Você está fazendo sua academia ao longo do dia,
Você não está pensando em se matar, você está pensando em que hora que vai dar o horário do almoço para você dar uma descansadinha. E se você pensar que você é aquela mão de obra que ganha o pão com o suor do seu rosto, você ainda está em paz com Deus. Horas. Um, dois e três. Você prefere ser este cara ganhando seus 1.500 por mês? Ou você prefere ser o cara que chega para trabalhar às 9, no ar-condicionado, toma conta de mais de 10 mil pessoas sentando no bloco e muito mais outras funcionalidades, sempre cheiroso, almoçando com pessoas rebuscadas e ganhando, sei lá, 50 mil por mês? Pois bem, é nessa hora que, precisa de ter uma pessoa que é o CEO, precisa de ter uma pessoa que é o pedreiro. No meio socialista, o meu filho vai ser o CEO e o filho do povão vai ser o pedreiro. Bota seu filho para ser o pedreiro, né? Já que é todo mundo igual. Bom, o alpinista não quer apenas chegar ao cume da montanha, quer escalá-la, ok? Eu conheço muita gente que fez muita coisa incrível, inclusive um velejador que eu fui lá em São Paulo assistir pelo Lime. Mas, horas, ele quis escrever um livro ao final, monetizar esse livro, falar nas escolas, horas. Então, já não é simplesmente a própria desutilidade do trabalho que ele está mirando, mas o seu produto. Agora, aquele milionário que vai pagar para fazer o alpinismo, por fazer, sim, este está lá no item 1. O Elon Musk, não vou dizer o que ele está fazendo agora no governo Trump, que alguém pode dizer, mas ele está de olho na Groenlândia, ele está de olho nisso, está de olho naquilo. Então, pô, mas vamos supor que amanhã a gente descubra que o Elon Musk, todo domingo, serve sopa lá na igrejinha dele. E, aliás, ele faz isso com a máscara, com a touca, que ninguém sabe que é ele. Nós estamos falando do item 2, correto? Joia. E vamos dizer que, além dele fazer isso pelo item 2, agradando a Deus, ele diga o seguinte: que ele tinha uma profunda depressão, que a partir do momento que ele passou a fazer isso, todo domingo, ele tem vontade de fazer todos os dias, de forma que ninguém o reconheça, porque isso, agradando a Deus, ele não tem mais depressão. Ora, pois bem, despreza o funicular que o levaria mais rapidamente e com menos esforço ao mesmo lugar, ou seja, o bondinho. Inclusive sabendo que o preço do bilhete será menor do que os custos da escalada. Por exemplo, a remuneração do guia, todos os equipamentos e o risco de morrer. O que o satisfaz é a superação do esforço, da desutilidade do trabalho que a escalada implica. Uma escalada mais fácil não lhe agradaria mais, e sim menos. Podemos denominar o trabalho dos itens 1, 2 e 3. Então, olhando da forma correta para o item 1, 2 e 3, de trabalho introvertido e distingui-lo do trabalho extrovertido do item 4. Algumas vezes o trabalho introvertido pode produzir resultados como se fosse um subproduto para cuja obtenção outras pessoas se submeteriam à desutilidade do trabalho. O devoto pode cuidar de pessoas doentes para merecer o reino dos céus. Quem procura a verdade, exclusivamente preocupado com a busca do conhecimento, pode descobrir algo que tem utilidade na prática. Nessa medida, o trabalho introvertido pode influenciar a oferta no mercado de trabalho. Mas, como regra geral, só o trabalho extrovertido tem interesse para a cataláxia. Aí, legal. Mas, como regra geral, só o trabalho extrovertido tem um interesse para a cataláxia. Isso é ponto. Não importa se você está fazendo o item 1, 2 ou 3 com a intenção introvertida ou ter melhores resultados na vida social, te garantam resultados financeiros melhores, para a cataláxia, o que importa é somente a ação, o fato, a coisa. Então, o que importa não são os fins, e sim
a escolha dos meios, como a gente viu desde o começo, para a obtenção dos fins catalácticos, a economia de mercado. Os problemas psicológicos que o trabalho introvertido suscita são catalacticamente irrelevantes. Do ponto de vista da economia, o trabalho introvertido deve ser qualificado como consumo. Na execução, em geral, requer não apenas esforços pessoais dos indivíduos interessados, mas também um gasto de fatores materiais de produção e o produto do trabalho extrovertido de outras pessoas. Pois bem, alguém fez a esteira para estar na academia, alguém fez os pesos, vendeu, o condomínio é cuidado, é limpo, né? Alguém vai fazer a sopa, vai gastar bens para dar para os pobres, para alguém estar lá distribuindo. Não é isso? Pois bem. Ah, as quais são pagas para o correspondente, com o correspondente salário. A atividade religiosa requer locais para o culto e seu aparelhamento. O esporte requer diversos utensílios e aparelhos, instrutores e treinadores. Todas essas coisas pertencem à órbita do consumo. Então, só para diferenciar, mas vocês já tiveram um arcabouço um pouco mais explicado do todo, conforme eu falei. Vamos encerrar o item 2, o item um, perdão, nessa nossa aula de 191, e passaremos ao nosso item 2, tá certo? Até a próxima aula.